representa aquilo que em hebraico é chamado caporete. A palavra caporete no original significa sede das misericórdias. Aleluia. Significa dizer que Jesus não é apenas a arca, ele é aquele que sustenta a sede da misericórdia. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Toma vosso assento, por gentileza, adorando a Jesus. Debaixo dessa nuvem de glória, quantos já sentiram a preciosa presença do Espírito Santo em nosso meio? Queridos, por gentileza, aproveitando o ensejo, abra sua Bíblia comigo do texto proposto nesse congresso, livro de Salmos, em especial, Salmo de número 77, versículo de número 13. Livro de Salmos, Salmo de número 77, verso de número 13. Enquanto a igreja localiza o texto bíblico, quero externar a Deus a nossa gratidão em retornar a essa casa de oração. Louvores a Deus pela vida de cada uma das congressistas da UFADEB, setor Vila Espanhola. Quero louvar a Deus também pela vida do muito digno servo de Deus, abnegado, príncipe do Senhor, pastor setorial, pastor Erivaldo Jesus. Deus continue abençoando. Em nome de quem quero cumprimentar todo o corpo de obreiros, que Deus os abençoe de uma maneira especial. Também a coordenadora setorial, irmã Cristiane de Jesus. Deus abençoe e prospere pelo belíssimo trabalho. Em nome de quem quero cumprimentar toda a diretoria da UFADEB, setor Vila Espanhola. Salmo de número 77, verso 13. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Me faça acompanhar da minha querida esposa, cantora Suzana Lopes. Para quem não sabe, ela fez um voto para casar comigo. E Deus foi lá e honrou ela. Brincadeira. Deus abençoe o pastor setorial, o pastor Valdir Aguiar. Sempre uma honra revê-lo. Deus continue abençoando. Chegando nessa idade, com esse vigor, eu tenho certeza que vai ser bênção do céu. Eu chegando nessa idade, né? Posso errar, Deus abençoe também. Salmo de número 77, verso 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz-nos o texto bíblico: teu caminho, ó Deus, é santo, grande como Deus, outro Deus não existe. Vou repetir: teu caminho, ó Deus, é santo, grande como Deus, outro Deus não existe. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois a mensagem desta noite é direcionada do trono da graça para o meu e o seu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus uma vez mais dará a resposta da minha e da sua adoração. Quando abrimos a nossa Bíblia, queridos irmãos, o período veterotestamentário, isso é o Antigo Testamento, o texto proposto nesse abençoadíssimo congresso, texto este de Salmo de número 77, que fala a respeito da poesia do levita chamado Asaf. A palavra Asaf no original hebraico significa dizer aquele que recolhe ou aquele que ajunta. O contexto bíblico é necessário compreendermos, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que o livro de Salmos é considerado como a harpa de adoração da nação de Israel. Livro este que é um livro poético inserido naquilo que nós conhecemos no Antigo Testamento pelo período poético de adoração da nação de Israel. Os livros sapienciais, livros de sabedoria, entre eles o livro de Jó, Salmos, Provérbios de Salomão, Cantares de Salomão e Eclesiastes. O livro de Jó revela a efemeridade da vida. O livro de Salmos, a doçura da glória de Deus. O livro de Provérbios, a sabedoria de Deus. O livro de Cantares, o amor de Deus. O livro de Eclesiastes, a maturidade que Deus nos dá na caminhada cristã. O contexto bíblico nos apresenta que o livro de Salmos é considerado também como possuidor de 150 salmos, 2.461 versículos, cerca de 124 votos,
97 promessas, 228 pecados relatados, cerca de 318 ordens, 338 feitos de Deus, resumidamente em 5 livros dentro dele mesmo. Primeiro livro, do Salmo 1 ao Salmo 41. Segundo livro, Salmo de número 42 ao Salmo de número 72. Terceiro livro, Salmo de número 73 ao Salmo de número 89. Quarto livro, Salmo de número 90 ao Salmo de número 106. Quinto livro, Salmo de número 107 até o Salmo de número 150, que revela a doxologia, a manifestação da glória de Deus sobre a sua nação escolhida. Os maiores salmos de toda a Bíblia Sagrada foram simplesmente produzidos no pior período do indivíduo, período de sofrimento, período de angústia, aonde Deus é especialista em revelar a sua glória para o seu povo. O contexto bíblico nos apresenta que o salmista mais conhecido de toda a história da nação de Israel é conhecido como o salmista Davi, possuidor de 72 a 73 salmos. Segundo a cultura judaica, o salmista Davi compôs cerca de mais de 3.000 poemas em adoração ao nome do Senhor. A palavra salmo em hebraico é Sefer Tehillim, é o plural para livro dos hinos, ou livros das canções. O termo é na Septuaginta Psalterion, ou Psalmoi, que significa dizer louvor acompanhado por instrumento de corda. O contexto bíblico nos apresenta que o salmista inaugura o Salmo de número 1, texto este conhecido por mim e por você. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem habita na roda dos escarnecedores, nem no caminho dos pecadores. Antes, tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Porque será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Oh glória! O texto nos afirma a expressão bem-aventurado. O salmista já começa o texto bem-aventurado. A palavra bem-aventurado em hebraico é ashirei, que significa dizer abastecido. Em grego, makarios, que significa dizer bem-aventurado, abastecido. Porém, o texto no original é muito mais do que você imagina. Bem-aventurado não significa dizer apenas feliz, mas bem-aventurado significa dizer abastecido em tudo por Deus. Tem alguém que entendeu aqui? Vou repetir: abastecido por tudo em Deus. Por Deus, para a glória de Deus. Deixa eu lhe dar uma notícia. Se eu subir aqui neste púlpito e falar que o cristão é feliz 24 horas do dia, eu estarei sendo o maior pecador e mentiroso, porque você sabe da sua luta, da sua batalha. Mas a raiva do diabo é esta: é que você não pode ser feliz 24 horas ainda nessa terra, mas daqui a alguns dias, quem sabe, o céu vai se abrir, Jesus vai chamar o teu nome e a glória eterna vai ser revelada. Mas o contexto nos apresenta que a bem-aventurança do cristão nessa terra é ser abastecido por tudo em Deus, para Deus e para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, para quem trouxe glória a Deus: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a Deus eternamente, amém. É o próprio Paulo, aquele que é considerado doutor das cadeias, apóstolo dos gentios. Enquanto Pedro estava brigando para pregar em Jerusalém, Paulo estava brigando para pregar na Europa, em outros lugares. Aí vem Paulo, ou simplesmente aquela carta chamada carta da prisão aos filipenses, considerada e intitulada a carta da alegria. Ele declara, Filipenses capítulo 4, versículo de número 19: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá
todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha o que Paulo declara, e não apenas isso, Paulo ainda ratifica: eu quero afirmar que eu estou na cadeia, e a cadeia na época do Império Romano do século I era cristã, não é uma cadeia igual a de hoje, que é onde tem saidinha, aonde tem jumbo, não, é a saidinha não tinha jumbo também não, o que tinha? Água barrenta, barro e um pão seco. Porém Paulo grita para a igreja em Filipos escutar 14 a 16 vezes: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Paulo está entendendo. Se você não der glória com isso, só em 2025. Paulo entendeu, queridas irmãs, que não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Elabergue de Camácia. Vou repetir: não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Se ninguém ora lá, eu vou orar. Se ninguém glorifica lá, eu vou glorificar. Bem-aventurada e abastecida em tudo por Deus. Com a permissão do nosso pastor Erivaldo Jesus, diga para alguém: abastecido por Deus. Aleluia. Eleburg de Camal Herédia. Tem alegria de Deus chegando para a tua casa. Tem alegria de Deus chegando para a tua família. Tem alegria chegando para o teu ministério. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo de número 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo de número 45. O Senhor me ungiu com mais alegria do que os outros irmãos. Significa dizer que a alegria do céu tem endereço. Ele conhece o teu endereço. Tem alegria. Bem-aventurado, o salmista ratifica a importância da misericórdia de Deus aplicada no poder da adoração. É importante ressaltar a manifestação da glória de Deus sobre a vida de Asaf. Somos sabedores que Asaf, ele compõe cerca de 11 salmos, cada salmo diferenciado devido ao teor da sua poesia ao nome do Senhor. Quando abrimos a nossa Bíblia no Salmo de número 73, conhecido por todos nós, é o salmo onde Asaf declara: os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eles são muito prósperos, mas o texto declara que quando ele olha para dentro do santuário, ele volta. O contexto nos apresenta, você sabe melhor do que eu, a divisão cronológica do período do Antigo Testamento, teocrático, monárquico, imperial, gentílico. O período teocrático, a manifestação de Deus, liderando através de líderes, entre eles Moisés e Josué e os juízes. O segundo período é chamado período da manifestação do livramento do Êxodo, 1445 a.C. Segundo período mais conhecido, 1398 a.C., a conquista da terra prometida. Terceiro período mais conhecido, 1043 a.C., o período monárquico devido à transição através de Samuel, filho de quem? Da irmã do ciclo de oração do tabernáculo de Siló, chamada irmã Ana. Ela chorou e o céu respondeu. Tem resposta. O texto bíblico nos apresenta que simplesmente o cativeiro assírio, simplesmente aplicado à nação de Israel, capital Samaria, Reino do Norte, aplicado no ano 722 a.C. Terceiro, simplesmente depois desse período nós temos aí o cativeiro babilônico, aplicado por Deus através de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, no ano 605 a.C. Mas nesse período somos sabedores que o próprio Deus arquitetou o tabernáculo no meio do deserto. O tabernáculo havia simplesmente a sua estrutura externa e a chamada tenda do encontro, aonde havia simplesmente o átrio exterior, lugar santo e o santo dos santos. Segundo o contexto bíblico nos apresenta, o átrio exterior havia o altar do holocausto. A palavra holocausto em grego, holocautoma, que significa dizer aquele que sobe, porque a adoração perfeita não é aquela que fica no teto, mas
mas aquela que sobe para a glória de Deus. O texto histórico declara que o lugar santo havia os 3 utensílios conhecidos e considerados por toda a igreja. O altar da preposição, que havia 12 pães, que eram trocados de 7 em 7 dias pelos sacerdotes, porque sacerdote bom troca pão de 7 em 7 dias. O texto também revela do outro lado o altar do incenso, que era o símbolo da oração da nação de Israel, e o candelabro de ouro pesando cerca de 35 quilos de ouro puro batido, e simplesmente representava a lâmpada de Deus em Israel. Mas o texto bíblico declara, segundo a cultura judaica, Deus descia no lugar santo apenas através do símbolo da oração. E alguém perguntou para mim: pastor Aleph, por que Deus não descia na troca do pão? Por que Deus não descia na troca do azeite? E eu te respondo: Deus não descia na troca do pão porque é Ele que dá o pão. Deus não descia na troca do azeite. Já tem alguém que pegou ali. Deus não descia na troca do azeite porque é Ele que dá o azeite. Deus só descia na troca do incenso porque o incenso é o símbolo da oração, e Deus não dá oração, Deus recebe oração. O pão já foi trocado, o azeite já está derramando e a oração já está subindo. Oh glória! Vou repetir: o pão já está sendo servido, o azeite já está descendo e a tua oração está subindo. Quem crê no poder da oração, levante a mão direita. Isso. É círculo de oração. Foi criado no círculo de oração. Então levante a mão direita, você que crê. Pastor, eu não creio. Fica com a mão lá embaixo, você não é obrigado a nada. Tanto é que você nem é obrigado a ir para o céu. Mas você que crê, levante a mão direita. Isso. A mão esquerda, pega na mão dessa irmã e diga: é hoje. Não está fraco, diga: é hoje. Diga: o pão Ele dá, o azeite Ele dá, mas a tua oração Ele está recebendo. Ele está recebendo. Só quem está orando faz barulho de glória, porque o céu está na casa. Eu vou profetizar, congresso, então recebe que é do céu. Sepulturas estão sendo fechadas agora. Doenças psicossomáticas estão sendo vencidas agora. Quem vai sair da tua casa não é você, o teu filho, a tua filha. Quem vai sair de lá é a depressão, síndrome do pânico, doença psicossomática está caindo agora. Olha lá. Quem entrou no culto adora. Quem entrou no santuário para observar fica de boca calada. Mas quem veio adorar glorifica, porque o céu está respondendo oração. Só quem é de oração. Jeremias capítulo 33 versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias capítulo 18 versículo 2: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Segundo livro das Crônicas capítulo 7 versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do alto céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração é tão importante. Isaías capítulo 55 versículo de número 6: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. João capítulo 14 versículo 14: é tudo quanto pedides em oração crendo, recebereis. Mateus capítulo 7 versículo 7: pedi, dar-se-vos-á, buscais, encontrareis, batei, abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta abre.
Tiago capítulo número 5, versículo 16, a parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora esse aqui é para dar glória a Deus com vontade. Efésios capítulo 3, versículo 20. Só quem é de oração, ora aquele que é poderoso para fazer muito mais, oh glória, fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nos opera. Vai ser maior. Asaf, no período da crise existencial e ministerial, ele rompe o luto da sua própria vida ministerial. E o texto declara que ele grita: quem é outro Deus, ou a outro Deus, como grande Deus igual o Senhor? Por isso que Asaf, ele usa no original Gadol Elohim, grande Deus. Ele ainda ratifica: o teu caminho é santo. O contexto nos apresenta que ele declara: o Senhor guiou o teu povo como rebanho de ovelhas no meio do deserto, através de Moisés e Arão. O salmista está declarando, e o salmista Asaf, ele teve um encontro com Deus marcado, segundo a história, com aproximadamente a idade da adolescência, quando o rei Davi está resgatando a arca da aliança da casa de Abinadab, no segundo período da casa de Obed. E na oportunidade, Asaf agora, ele é tocado pela presença. Nesse período, ele é impulsionado para a adoração da manifestação da glória do Senhor. A arca da aliança, a chamada Harão Hakodesh, a arca sagrada, a arca do testemunho, a arca da presença, a arca da qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Aonde a arca passava, havia barulho de júbilo e de glória ao nome do Senhor. Asaf é influenciado pela adoração do Senhor, através do ministério do rei Davi. Nesse período, Asaf é aquele que vai ver a transição de Davi para Salomão. No período da sua adolescência, ele vê o rei Davi. No período da sua velhice, ele vê Salomão se levantando e tomando o trono de Israel por herança bíblica e também promessa. O contexto bíblico declara que nesse período Asaf, ele vê, ele também simplesmente manifesta aquilo que nós conhecemos como tabernáculo, a tenda móvel, a manifestação da glória do Senhor. Asaf, ele vai no máximo até o lugar santo, porque no santo dos santos somente o sumo sacerdote. No santo dos santos, você sabe melhor do que eu, a única coisa que existia era a arca da presença, a arca da fortaleza, a arca esta que tinha cerca de 1,65 de largura por a altura e comprimento. E na oportunidade, esta era a arca feita com a madeira de acácia. O que era a madeira de acácia? A madeira de acácia era a pior madeira para se trabalhar. Ela era dificultosa, não tinha beleza, mas o Senhor escolheu o pior para fazer o melhor. O texto declara que agora, no período da arca, o Senhor ordena: está tudo feito, está tudo certo, mas ainda está feia, tem problema não. Taca ouro por dentro e por fora. O ouro por dentro, tipologia, presença do Espírito. O ouro por fora, a beleza do Espírito. Tu era madeira de acácia, era ruim, narcisista, hedonista, egocêntrica. Se ninguém falasse o teu nome, estava ruim, fazia cara feia. Lá no mundo, aqui não. Mas o Senhor te pegou, me pegou, lapidou, passou uma lixa. Você levantou a mão sem querer, Jesus pegou ela. O Espírito veio, tacou azeite dentro, passou azeite fora e está aí para a glória de Deus, adorando. Madeira de acácia no deserto largada é feia, mas quando Deus pega, fica
Deus. A arca, dentro do contexto bíblico, para mim concluir, fechar a Bíblia, quem me aguenta mais 2 minutos, diga glória a Deus. O contexto nos apresenta que a arca da aliança havia a chamada tampa da arca. Repete comigo, tampa da arca. Agora que eu conquistei o seu coração, e acredito que o coração do pastor Erivaldo Jesus, diga comigo, tampa da arca. A tampa da arca, dentro da tipologia bíblica, você sabe melhor do que eu, simplesmente representa aquilo que em hebraico é chamado caporete. A palavra caporete no original significa sede das misericórdias. Aleluia. Significa dizer que Jesus não é apenas a arca, ele é aquele que sustenta a sede da misericórdia. Pastor, me prova na Bíblia, te provo. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, se renova a cada manhã. Eu amo falar isso, porque a palavra misericórdia, você sabe melhor do que eu, vem de 2 vocábulos. Primeiro, miséria, e segundo, córdia. Em grego, córdia, coração, miséria, de miserável. Todos os dias, antes de você abrir esses olhos lindos que Jesus te deu, Jesus pega você, a tua casa, a tua família, guarda no coração dele e diz para o inimigo que quer roubar, matar e destruir: pega agora que eu quero ver. Vou repetir. A misericórdia significa dizer trazendo o miserável para perto do coração. Quem é o miserável pecador? Eu, você. Mas a misericórdia te alcançou, a graça te abraçou. E todos os dias o inimigo quer matar, roubar e destruir a tua casa, a tua família, o teu ministério. Mas antes de você acordar, ele pega você, a tua casa, o teu ministério, guarda no coração, olha para o inimigo e diz: pega agora que eu quero ver. Está guardado, está guardada, está brindada. Tem a misericórdia de Deus chegando para a tua casa. A misericórdia de Deus está chegando para a tua família. A misericórdia de Deus está chegando para o teu filho. Aguarda, porque vai ter resposta de oração ainda esse ano, para a glória de Deus Pai. A grandeza de Deus revelada na misericórdia. Ele não chega perto do caporete, mas em cima do caporete, a arca, tampa da arca, havia os querubins. A palavra querubim no original, queruve, plural querubim, que significa dizer proteção, aquele que guarda. Os querubins tinham os seus joelhos na tampa da arca, o rosto voltado para a tampa da arca e as suas asas ligadas uma à outra, simbolizando e fazendo um círculo. Dentro da física, você sabe melhor do que eu, o círculo não tem começo, no meio e nem fim, representando o quê? A adoração eterna. Passe para a tampa da arca, reverência. Joelho na tampa, oração. O segredo é este: joelho na tampa, a face voltada para a tampa e comunhão ligada uma a outra em adoração ao nome daquele que está sentado no trono de glória. No período crítico do tabernáculo no deserto, o Senhor manifestou a glória dele. E a manifestação da glória foi tão grande que o sustento de Deus desceu no deserto. No deserto não tinha padaria e nem açougue. Deus mandou carne e pão todos os dias. Olhe para mim, no deserto não tem açougue, mas Jeová tem um açougue preparado para quem é fiel no meio do deserto. E olhe para mim, Jeová é tão bom que quando ele promete, ele cumpre. Ele não é igual a alguns que prometem picanha e entrega abóbora. Não, não. Como é que é, Moisés? O povo está reclamando do cardápio. Lá no Egito eles falaram que tinha pepino, cebola e alho. Então segura que vai vir cordonizes. A picanha do deserto vai descer no arraial. E o maná? A palavra maná no original, você sabe melhor do que eu, significa o que é isso. A palavra maná significa dizer
É mais ou menos assim: aquele que murmurou do cardápio do deserto, que já não tinha, vai ter que pegar o milagre e falar: o que é isso? Você não pegou? Alguém vai olhar e vai falar: que unção é essa? Que graça é essa? Que palavra é essa? Que milagre é esse? Que porta é essa? Que promessa é essa? Aí você vai bater no peito e vai dizer: é Jeová cumprindo promessa na terra. Quem tem promessa vai adorando, porque eu já estou vendo a galeria falando em línguas, já estou vendo irmãs sendo renovadas, já estou vendo vidas sendo tocadas pela presença do Espírito. O céu está dizendo: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vai virar no deserto. Os israelitas vão sair da tenda. O anjo colocou a porção da família diária. Aqueles mais gulosos, vamos guardar. Vai que Jeová esquece amanhã. Vamos guardar um pouco aqui. Quem guarda para amanhã pensando que Jeová vai esquecer, apodrece. Mas quem desfruta da bênção hoje, aguardando no milagre amanhã, vai ter duplicada a honra, duplicada a honra, duplicada a honra. O texto declara que Asaf, no período da crise ministerial, existencial, ele quebra a ética pessoal dele e começa a declarar: Senhor, eu clamei ao Senhor. E parece que a resposta não veio. O céu parece de bronze. Mas depois Asaf ratifica: eu lembrei das tuas obras. Oh, eu vou repetir. Eu lembrei das tuas obras. E ele continua: eu lembrei que o Senhor que abriu o caminho no meio do mar, as veredas se abriram. Eu lembrei que o Senhor sustentou Israel no deserto como rebanho, cuidando daqueles que o Senhor ama. E o problema aqui, pastor Erivaldo Jesus, com muito respeito eu me dirijo ao Senhor. O problema aqui é que Asaf, depois do culto, ele teve uma crise. Pastor, como assim? Te provo. No período do templo de Salomão, erguido no ano 961 a.C., 3 milhões de judeus do lado de fora. O templo com ouro, prata, pedras preciosas, cedro do Líbano, madeira de acácia. Tinha as calçadas de ouro, os degraus de ouro. Tinha cerca de 10 candelabros de ouro, espevitadeiras, as 10 de ouro.